Oi gente, tudo bem com vocês? Pois bem, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre empresas de crescimento versus empresas de dividendos. Muita gente está me perguntando isso lá no meu Instagram, @fabio.holder. Se você ainda não me segue, me siga lá também. E também aqui nos comentários dos vídeos: Fábio, eu estou começando a investir agora, é melhor investir em empresas de crescimento ou é melhor investir em empresas de dividendos? Então vamos entender qual que é a diferença entre essas duas classes de ativos, entender qual foi o retorno histórico dessas duas classes de ativos e entender qual que é o melhor tipo de investimento, se é que tem algum, para a gente carregar para o longo prazo quando a gente faz o buy and hold. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, pessoal, muita gente está me perguntando, isso é uma dúvida que eu acho bem razoável, principalmente para quem está começando a montar a carteira, sobre qual tipo de ativo ter. Tem empresas que já são consolidadas ou tem empresas que ainda estão em fase de crescimento, o que é melhor para minha carteira? Eu vejo muita gente com essa dúvida, que é até uma dúvida intuitiva, né? Você fala assim, bom, eu vou investir para daqui 20, 30, 40 anos para minha aposentadoria, então eu vou tender a focar em empresas de crescimento, que são empresas que têm uma possibilidade, em tese, maior de crescimento no longo prazo, e não vou investir nas empresas de dividendos, porque empresa de dividendo é coisa de quem já está aposentado, coisa de quem já tem muito patrimônio. Então vamos entender aqui, antes de entrar nessa discussão, que é uma discussão que é muito válida na minha opinião, vamos entender quais são as principais diferenças de uma empresa de crescimento e o que são empresas de dividendos. É importante te dar nome aos bois para saber o que é A e o que é B e não ficar falando sobre coisas aleatórias aqui. Então vamos lá. Uma classificação acadêmica, que é inclusive a classificação que eu vou mostrar no estudo para vocês aqui no final do vídeo, de empresas de crescimento e de empresas de dividendo, é a seguinte: empresas de crescimento são empresas que retêm boa parte dos seus lucros para reinvestir nas suas operações, para crescer as suas operações, para gerar resultados futuros maiores e no futuro distribuírem mais dividendos, né? O Peter Lynch tem uma frase muito boa que ele fala que toda empresa de crescimento vai se tornar um dia uma empresa de dividendos. Normalmente a fase normal de uma empresa, ela começar pequena, ela ir crescendo as suas operações, ir ganhando mercado, se tornar líder do mercado com a maior fatia de mercado e depois que ela atingir essa maturação, ela passar a ser uma empresa que vai crescer menos porque ela já dominou o mercado que ela atua e ela passa a distribuir uma parte maior dos seus resultados. É óbvio que toda empresa tende a continuar crescendo para sempre, pelo menos um pouco. Então é importante a gente entender que existem vários níveis de crescimento e de dividendo. Ser de crescimento ou de dividendo não é ser preto ou branco, né? Não é o preto no branco. É você saber que existe uma estratificação e uma empresa que é 100% de crescimento, uma empresa que é 100% de dividendo ou qualquer coisa no meio disso, né? E a gente olha principalmente para saber se uma empresa é uma empresa de crescimento ou de dividendo, um indicador que chama payout. Payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui para os seus acionistas em forma de dividendos. Então, empresas com payout baixo, elas distribuem pouco dividendo, e empresas com payout alto distribuem uma quantidade alta dos seus resultados para os seus acionistas, se sendo classificadas como empresas de dividendos. Ou você tem empresas que distribuem metade, por exemplo, a gente tem o caso da VEG, que é uma empresa que cresce e distribui 50% dos lucros em forma de dividendos. Então é uma empresa que está no meio do caminho. A gente tem empresas como a M Dias, que distribuem um pouco menos, a gente tem empresas como a Ambev, que distribuem 100%, e a gente já vai falar um pouquinho mais para frente uma peculiaridade que eu acho importante a gente observar em relação a esse tipo de empresa aqui no Brasil. Então, empresas de crescimento são empresas que retêm boa parte dos lucros para reinvestir nas suas operações para crescer o lucro de forma mais rápida. Isso faz com que o mercado tenha uma expectativa futura maior dos crescimentos dos resultados da empresa e precifique ela a múltiplos maiores. Então isso é uma característica que a gente pode agrupar empresas de crescimento nessa cesta. Do outro lado são as empresas de dividendos. Normalmente as empresas de dividendos, principalmente porque elas distribuem todo o lucro, né? Normalmente as empresas de dividendos são empresas que já são consolidadas no mercado, são as líderes do mercado, não tem mais para onde crescer, então não tem por que a empresa segurar o lucro para reinvestir, não tem onde reinvestir, e ela distribui o lucro para os acionistas, uma boa parcela desse lucro, e isso faz com que a empresa não tenha uma expectativa de crescimento tão grande no longo prazo e normalmente tenha múltiplos menores em média do que as empresas puras de crescimento. Então a gente separa nesses dois grupos, empresa de crescimento e empresa de dividendo. Agora, antes de falar sobre qual é o melhor tipo de investimento, qual empresa que a gente deveria investir, eu queria ressaltar duas características das empresas no Brasil.
No Brasil é muito mais difícil a gente separar nesses dois grupos as empresas. Primeiro porque a gente não tem tantas empresas assim para conseguir sair classificando em várias cestas diferentes. E segundo, porque a lei das SAs, ela determina que as empresas têm que definir em estatuto um dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, já dá a entender que as empresas são obrigadas a distribuir alguma coisa. E as empresas que não definirem em estatuto a porcentagem mínima de distribuição dos dividendos, elas têm que distribuir 25%. Ou seja, acabou virando praxe de mercado as empresas distribuírem pelo menos 25% dos resultados e definirem isso no seu estatuto. A gente tem algumas exceções, como por exemplo Carrefour e Azul, que determinam uma porcentagem mínima de menos de 1% de distribuição de dividendos, mas a maioria das empresas determina que distribui pelo menos 25% dos seus resultados em forma de dividendos. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem interesse de participarem do mailing aqui do canal, é 100% gratuito, vou deixar o link na descrição. Eu mando todas as terças-feiras uma planilha com toda a classificação de todas as empresas listadas na Bolsa do Brasil, se elas são empresas de crescimento, de dividendos, de crescimento e dividendos, tem classificação de endividamento das empresas. Pois bem, então a gente não tem uma classificação tão clara, apesar de eu até planilhar isso para vocês, a gente não consegue ter uma classificação tão clara de empresas de crescimento e dividendo, porque a maioria das empresas distribui pelo menos 25% dos seus resultados. Além disso, aqui no Brasil a gente tem uma variabilidade muito alta de distribuição de proventos das empresas. Tem empresa que um ano distribui 100% do lucro, aí no ano seguinte retém os lucros para fazer crescimento, para reinvestir, e aí fica 3 anos segurando o lucro reinvestindo para depois voltar a ser uma empresa de dividendo. Então, muita empresa trabalha dessa forma e você não consegue jogar ela numa classificação. Tem momentos que, se você usar esse algoritmo de classificação, ela vai ser uma empresa de dividendo, e tem momentos que ela vai ser empresa de crescimento. Então é muito mais difícil, porque para a gente pegar uma empresa de dividendo pura, a gente teria que pegar empresas multinacionais, como por exemplo, no caso do Brasil, eu acredito que a gente tenha, por exemplo, Itaú, a gente tem a Ambev, como empresas que já são sólidas, já são grandes. A Ambev, por exemplo, é multinacional, então não tem realmente para onde crescer muito e distribui 100% do lucro dos acionistas, e a gente tem ali mais uma empresa realmente de dividendo. Quando a gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente pega várias empresas que são classificadas como empresas de dividendos, como Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, enfim, tem uma gama de empresas que são sólidas, multinacionais e distribuem tudo. Então, no Brasil, a gente tem essa dificuldade da gente conseguir botar as empresas dentro de uma cesta e falar essa é uma empresa só de crescimento ou só de dividendo. Então, a gente tem essa complexidade, principalmente pelo número de empresas que a gente tem e por essa variabilidade da distribuição de dividendo delas. Pois bem, dito isso, o que seria melhor para o longo prazo? Então, muita gente pensa assim, olha, eu vou investir para o longo prazo, eu preciso ter empresas que vão crescer, porque as empresas que vão crescer, elas vão me dar um retorno maior, porque possivelmente elas vão crescer mais do que as empresas de dividendos. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, falam assim, não, eu não vou investir em Ambev, eu não vou investir em Itaú, eu não vou investir em Bradesco, porque são empresas que são consolidadas e não tem muito para onde crescer. Então, esse erro a gente tem que já tirar ele daqui de cara, porque não é porque uma empresa é sólida que ela não vai te dar retorno no longo prazo. Não é porque uma empresa não tem para onde crescer que ela não vai te dar resultado. Porque o resultado vem tanto através dos dividendos quanto através do crescimento da empresa. E no final do dia, o que remunera o sócio é sempre o lucro. Então, a crença de que empresas que são consolidadas não trazem retorno e empresas de crescimento trazem é uma crença limitante que a gente precisa tirar a partir daqui, para continuar evoluindo a discussão no nível um pouco mais profundo. Só para vocês terem uma ideia, o economista Eugene Fama fez um estudo muito legal pegando o retorno de várias classes de ativos na Bolsa dos Estados Unidos desde 1926 até o ano de 2016. Só para a gente ter uma ideia, o Tesouro Americano trouxe um retorno de 5,6% ao ano, em média, fazendo com que $1 se transformasse em $134 de 1926 até 2016. Dessas classes todas que eu vou falar para vocês, é o que menos rendeu no período. O próximo grupo que ele separou são as small caps, que são as empresas pequenas de crescimento. As small caps de crescimento, que em tese são as empresas que as pessoas mais acham que vão trazer retorno no longo prazo,
Porque são empresas pequenas e empresas de crescimento. Então, você intuitivamente acha que a empresa vai crescer muito no longo prazo e te dar muito retorno. Só para a gente ter uma ideia, as small caps de crescimento foram o grupo de ações que menos trouxe retorno no longo prazo, um retorno de 8,8% ao ano, fazendo com que $1 tenha virado $1.669 nesse período. Em terceiro lugar, a gente tem aqui as large caps de crescimento, ou seja, as empresas grandes que são empresas de crescimento, como por exemplo, você pegar Google, hoje, né, seria um Google ou uma Amazon da vida, que são empresas muito grandes, mas continuam sendo empresas de crescimento. A gente teve um retorno de 9,6% ao ano, fazendo com que $1 virasse $3.382, né? Mais do que o dobro do que as small caps de crescimento. Em quarto lugar, a gente tem as large caps de valor, que seriam as empresas grandes, consolidadas, que não tem mais para onde crescer, em linha com as empresas de dividendos, né? A gente tem as large caps de valor rendendo 12,5% ao ano, fazendo com que $1 tivesse virado $13.591 no período. E em primeiro lugar, totalmente contraintuitivamente, ficaram as small caps de valor, com um retorno de 15,2% ao ano, fazendo com que $1 virasse $78.639 no período, um retorno muito superior às demais classes de ativos. Ou seja, contraintuitivamente, as empresas pequenas de dividendo, que são aquelas que não vão crescer, não vão te dar muito retorno, não tem tanta expectativa de solidez, né? A gente tem ali uma empresa pequena que não reinveste muito, distribui a boa parte dos seus lucros para os seus acionistas, precisa de muito dinheiro para crescer. Elas acabaram performando muito melhor do que as outras classes de ativos. E a gente pode ver que as empresas de valor, né, as empresas de dividendos, elas trouxeram muito mais retorno do que as empresas de crescimento. Então, no longo prazo, as empresas de crescimento elas não performaram melhor do que as outras classes de ativos. Agora, por que isso aconteceu, né? Você fala assim, pô, Fábio, mas por que as empresas de crescimento performaram tão pior do que as empresas de dividendos, né? As empresas mais de valor? A conclusão do modelo do Eugene Fama para esse tipo de empresa é que as empresas de crescimento elas não conseguiram historicamente cumprir com as expectativas do mercado. Quando uma empresa tem uma expectativa futura muito grande de crescimento, o mercado precifica isso e na média, elas não conseguem entregar esse retorno que o mercado está esperando, fazendo com que elas performassem pior do que as empresas das outras classes, né? E isso porque a conclusão do estudo é que as pessoas têm uma preferência maior por empresas de crescimento do que por empresas de dividendos, exatamente pela possibilidade futura de um retorno muito maior. Então, as empresas de dividendos, contraintuitivamente, elas acabam crescendo mais do que o mercado esperava, porque no final do dia as empresas sempre crescem alguma coisa. Então, na média, as empresas de valor, elas cresceram mais do que o mercado estava esperando e fizeram com que elas performassem melhor do que as empresas de crescimento puro. E bom, qual que é a minha opinião sobre isso tudo? Tudo bem, considerando tudo isso que a gente discutiu, é melhor ter empresa de dividendo, é melhor ter empresa de crescimento. Ah, Fábio, então não vou ter nenhuma empresa de crescimento, vou ter só uma empresa de dividendo, não vou mais investir em empresas de crescimento porque as empresas de dividendo performaram melhor no longo prazo. Então eu tenho algumas considerações aqui em relação a isso. Primeiro é você não excluir nenhuma classe de ativo só por causa desse estudo. A gente tem várias empresas que performaram muito bem no longo prazo, sendo empresas de crescimento, como por exemplo a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, a empresa que trouxe um retorno fenomenal para os acionistas no longo prazo e nunca distribuiu $1 de dividendo. A gente tem outras empresas, como por exemplo a Apple, que também trouxeram um retorno muito expressivo para os acionistas no longo prazo e ficaram um bom tempo sem distribuir nem $1 de dividendo, crescendo durante o período e se tornando uma empresa de dividendo no futuro. Então, eu não acredito que você deva excluir nenhuma classe de ativos na sua carteira simplesmente porque as empresas de crescimento em média não performaram bem. A gente tem casos e exceções dentro desse perfil de empresa que performaram sim muito bem no longo prazo. Então nunca exclua uma ação da sua carteira simplesmente porque ela é uma ação de crescimento, né? A gente tem exceções no meio da regra. Segundo ponto aqui é que eu acho que você tem que considerar ter a maior quantidade possível de ativo de diferentes setores distintos para compor a sua carteira para o longo prazo. Quando a gente fala em investir em uma carteira para criar um patrimônio sólido que vai gerar renda passiva para a gente no longo prazo, é importante você ter vários ativos diferentes, várias ações diferentes, vários setores distintos, REITs, ações, fundos imobiliários,
ações no exterior, enfim, imóveis físicos, se possível, se couber dentro do seu patrimônio, empresa privada, se for o seu perfil, ter o seu negócio. Quanto mais fonte de renda diferente a gente tem, melhor é para o longo prazo. Lembrando sempre de respeitar o seu perfil como investidor. E o terceiro ponto aqui é que não tem nenhuma garantia de que as empresas de valor de dividendos, elas vão continuar performando melhor do que as empresas de crescimento daqui para frente. Isso é um estudo passado e não quer dizer que vá se repetir no futuro. Inclusive, se a gente rodar o mesmo estudo para os últimos 10 anos, a gente vê que as empresas de crescimento performaram muito melhor do que as empresas de valor. Então a gente não consegue garantir que o retorno futuro das empresas de crescimento vai ser pior do que das empresas de dividendos. Então, pessoal, é sempre importante você focar mais na empresa, mais no ativo que você está investindo, mais no case, entender o que a empresa faz, conseguir avaliar se ela tem vantagens competitivas duradouras para o longo prazo, focar em empresas que tenham uma certa estabilidade nos resultados e que dê lucro. O lucro é o mais importante para o acionista, porque independente de uma empresa ser empresa de crescimento ou empresa de dividendo, o que remunera o acionista no final do dia é o lucro líquido, seja para a empresa distribuir ou seja para a empresa reinvestir. É importante a empresa ter lucro. Então é muito mais importante você focar em empresas que tenham bons fundamentos do que simplesmente focar em empresas de dividendos ou em empresas de crescimento, beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bom, pessoal, passando aqui para deixar um aviso rápido, dia 11 de junho eu vou estar organizando a segunda semana do Buy and Hold, que é um evento 100% online, 100% gratuito. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês se cadastrarem, para vocês participarem. Eu vou mandar todos os vídeos por lá por e-mail, não vai ser aqui no canal do YouTube, vai acontecer por fora daqui do canal. E dia 18 de junho eu vou abrir as inscrições para a terceira turma do De Zero a Holder, que é o meu curso de investimento em ações, fundos imobiliários e investimento no exterior para o longo prazo, de acordo com o seu perfil de investidor, e saber analisar tudo de forma 100% autônoma. Vou deixar o link na descrição, você pode conferir tudo sobre o curso lá e também o depoimento de vários alunos. A gente já tem 433 alunos que se formaram no De Zero a Holder e vários deles deixaram depoimento em vídeo. Então vou deixar o link lá na descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo.